Estamos de volta com o programa Na Verdade e hoje conversando um pouquinho com o professor Felipe Neri sobre educação. No primeiro bloco, a gente já abordou as raízes dessa deformação que as nossas crianças vêm sofrendo, né? A gente falou um pouquinho da visão de homem que está na cabeça dos nossos professores e que eles estão, então, tentando formar as nossas crianças e os nossos filhos a partir dessa visão de homem que não é tão coerente com a fé católica e com a visão de homem verdadeira, né? Que o homem é capaz de conhecer a verdade, ele é capaz de melhorar, é capaz de desenvolver as virtudes e chegar a contemplar, no fim das contas, Deus, que é o verdadeiro, o bom e o belo, né? O fim último da educação é esse. Mas não é o que a gente tem visto. E a gente viu um pouquinho também que existe um objetivo aí das grandes fundações que têm interferido, inclusive na educação brasileira, para enfraquecer a nossa educação e para deixar as pessoas mais frágeis. Isso facilitaria o quê? Qual seria o objetivo? Num fim último, controle do comportamento das pessoas, né? Para que eles pudessem manter o poder deles. Não Perfeito. É isso, professor? Perfeito, exatamente. E aí eu acho que agora a gente poderia conversar um pouquinho o que vai acontecer, então, com o ser humano e com essas crianças e jovens que estão sendo educados dessa maneira? Como eles vão chegar à fase adulta, né? Já está chegando, né? Ou seja, nós temos aí os maiores consumidores, quer dizer, os remédios que mais são vendidos no Brasil são ansiolíticos e antidepressivos. Por uma faixa etária de entre, se eu não me falha a memória, entre 17 a 19 anos a 25, né? Então são muito jovenzinhos, né? Uma coisa alarmante, por quê? Então tá todo mundo frágil, né? Essa que seria para não frustrar, tá todo mundo frustrado, né? Para todo mundo se sentir bem, tá todo mundo se sentindo mal, né? Por quê? Porque é o mundo das ilusões, não é o mundo real. No meio disso tudo, há uma negação da própria verdade, que é uma ideia que você não pode tirar da educação. Educar é isso, é levar o homem à maior potência, que é a verdade. É o homem descobrir as coisas, a verdade, né? Essa educação diz que não existe verdade. É tudo as opiniões, né? Essa é a sua, é a minha. Parece que não existe algo concreto de certo e errado. Imagina falar isso, não pode, politicamente correto, né? Toda essa coisa que a educação foi se transformando. Então, por isso que mencionava algumas coisas no bloco anterior, das tecnologias. Não é a única ferramenta de desconstrução que está inoculada, que foi colocada na educação. Existem outras, mas a primordial é a própria formação, a deformação dos professores. Então, sigo aí uma estudiosa chamada Inger Enkvist, que diz, nós não temos no século XX uma pedagogia, nós temos uma antipedagogia. Nós temos antipedagogos que colocaram um processo deformativo no ser humano. Tem grandes impactos. Os efeitos, você vê seres humanos facilmente caindo no processo de ideologias que nós temos na sociedade. Então, por isso que nós discutimos tanto no Brasil, aí recentemente, os processos, né, que a esquerda deflagrou em toda a sociedade. Na educação também isso é concreto. Né? Os nossos pensadores, né, da educação atual pensaram isso para os nossos alunos, para os nossos jovens, para as nossas crianças, nossos filhos. Né? Então não é de olhar daqui 20, 30 anos. Se continuar nesse rumo, nós só vamos ter cada vez mais uma sociedade frágil. E quando se fala, professor, em sociedade frágil, a ideia que vem para mim busca-se que não se cresça e que se permaneça adolescente para sempre, uma valorização. Não sei se vocês têm essa sensação. Nós não podemos envelhecer, o que é um fato natural. É um fato natural. Todos envelheceremos, se Deus quiser. Se não envelhecermos, é porque morremos antes do tempo. Mas a natureza o homem envelhece. E hoje a gente vê uma valorização do adolescente, né? E o adolescente, ele é arrogante, o adolescente, ele é vaidoso, ele acha que ele sabe tudo, que o mundo gira ao redor dele.
Eu não sei se vocês têm essa percepção. Ele é o dono da verdade, né? Tem opinião para tudo e não quer escutar o que você fala. Então, a gente até no intervalo brincava falando assim, na verdade é a educação da arrogância, né? Porque o imaturo, uma das características é a própria arrogância. Então, ele não sabe nada, mas ele quer questionar tudo, né? Em algumas palestras que a gente tem lá alguns jovens, eles estão sempre assim, com aquela altivez, assim, olhando como se ele não sabe disso, ele não sabe daquilo. Não, ele sabe, né? Ninguém sabe, só ele que sabe todas as coisas. Bom, mas essa é uma reação própria que foi inoculada. Essa revolta, essa atomização dos indivíduos para você conduzir. Então, ao mesmo tempo que você não quer a autoridade, eles estão sob o jugo de uma autoridade que colocaram rédeas neles para que, com essa revolta toda, todo mundo tivesse um comando dessa nova ética mundial que vai permeando essa educação. Então, é claro que nós vamos ter tudo isso que você disse, nós vamos ter aí o jovem nesse patamar que não envelhecer. Você tem aí até estudado em medicina adolescência estendida. Os senhores de idade, não, eu sou jovenzinho, né? Ah, não, é verdade. Nossa, você está muito bem, muito jovem, está lá com 80 anos de idade. Você ficar elogiando uma coisa. Os modelos, essa é que é a questão, entende? Porque a criança começa imitando. Então, os modelos que nós temos não são de pessoas maduras e que te chamam. Não muito longe, nem muito tempo atrás, se falava, ou seja, o jovem queria ter responsabilidade, queria crescer, queria chegar à fase adulta. E o que falam pra gente hoje em dia? Não, é sempre permanecer como criança. É nos momentos que a gente dá mais cabeçada, mais erra, né? Mais se arrepende do nosso passado. Entende? A educação é para melhorar. Manter uma pessoa num período, isso é completamente ideológico. Isso é para desfigurar o ser humano. E não há exercício de liberdade, né? Sem que nós estejamos completos nesse sentido, no mundo adulto. Né? Essa condução é para a criança, é para o adolescente, mas o adulto, ou seja, aquele que está na fase adulta, ele precisa estar nessa completude, né? E a gente só consegue isso com uma educação adequada, com os valores corretos. E parece não, isso é muito claro, né? Esses valores querem abafar esses valores para que eles não apareçam, não é? Porque a escola, eu lembro de uma frase de Pio XII, Papa Pio XII, em setembro de 49. Já passou bastante tempo. E ele falava que a educação, ela tinha sido modificada em sua natureza e sua finalidade. Década de 40, isso. Eu fiquei assim, é chocante ver isso. Então, o pessoal que mexe com as políticas educacionais, mexeram na natureza da educação. O que significa isso? Então, vai se mudar a educação. O que era não será mais. A finalidade vai ser modificada. E aí ele denuncia, ele fala, olha, isso daqui vem de regimes políticos, de certos tipos de pensamento, que foram tomando a escola. Inclusive, a própria igreja fomentou muito a escola particular, porque, infelizmente, aconteceu. O Estado foi tomando a própria rede pública. Paulo Freire entra aí nesse... É um dos, né? É um dos, no caso do Brasil, porque parece um ícone que você não pode tocar, né? Você não pode falar contra. Né? É como se ele fosse o único, né? Como se fosse, só pode pensar em Paulo Freire. Bom, Paulo Freire escreveu Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Compromisso. Eu li esses livros, né? Pedagogia da Autonomia é o inverso do que é autonomia. É você inverter a pirâmide da coisa. É um equívoco, mas as pessoas não são treinadas para poder analisar, olhar e falar, aqui estão os erros. Mas uma coisa é simples de ver. O Brasil vai mal em educação? Vai. Qual é o tipo de educador que são os nossos pensadores? Um deles é Paulo Freire. Então, ele é um pedagogo. Ele não era pedagogo. Não era. Ele não era. Mas foi... Um pensador da educação. E, obviamente, se o período que o Lula concorreu, se ele tivesse vencido, acho que foi uma das primeiras, ele provavelmente teria sido ministro da Educação nosso, né? E, de fato, seria um problemaço para nós, porque com o pouco que ele já teve, já fez um estrago. O estrago já foi gigante. Nós temos aí, ou seja, um declínio da educação, bem de longa data, 40, 50 anos de declínio. Quem eram os pensadores daquela época para agora?
Então a gente tem que ver causa e efeito. Tiremos Jean Piaget, tiremos Paulo Freire, Pierre Bourdieu, Vallon, Vygotsky. Quem que sobra? Para você ver como os professores só foram apresentados esses. Tem uma pancada era isso que eu de ia pedagogos perguntar. grandiosos. Se apresentou o pedagogo que ia justamente fazer essa transformação na finalidade e na natureza da educação. Para esses universitários que estavam estudando como ser. Muitos grandes pedagogos no Brasil levantaram a voz, tentaram fazer isso em vários períodos. Nós temos o Padre Leonel Franca, na década de 30, falando sobre isso, escreveu sobre isso. Nós estávamos entrando no frenesi, ele diz assim, da metodomania. Tudo é método. E o que esse pessoal, esses pedagogos, como Piaget e outros, eles vendem métodos. Isso aí condiciona, então você tem que colocar... Porque é padronização, uniformização. Quando fala método, me vem à cabeça essa questão desses apostilados que a gente vê hoje. Também. Isso faz parte. Porque ele engessa, né? Porque na cabeça deles, você tem que uniformizar. Porque eles falam assim, olha a crítica que as pessoas não conhecem mais, crítica histórica. A igreja puxava muito em alta cultura para todos, tá? Jesuítas, as escolas eram gratuitas. Só não fala isso. É escola gratuita, para todos, né? Isso é elitismo. O pessoal não alcança. Então, em vez de tentar ver mecanismo para poder elevar, não, aí tira todo mundo o currículo, rebaixa todo mundo. Padroniza, vai uniformizar. Então, toda a estrutura curricular depende da LDB, depende da Secretaria de Educação. Isso não existia. Essa base nacional curricular é uma das finalidades dela, a gente pode ver claramente, na verdade, que é justamente isso. É a bomba nuclear. Vocês podem anotar aqui, data de hoje, eu venho falando isso faz algum tempo. Anotem. Se a gente estiver vivo ainda para 20 anos, 30 anos, tá mal a educação, vai estar péssima. Então lembre-se que tinham vozes falando. A base nacional era para fazer declinar. Era uma das coisas para poder fazer declinar a educação mais ainda. Então, vão aumentar os problemas educacionais? Vão aumentar. Não é só contrária à Constituição, é contrária à liberdade. Ou seja, você não pode centralizar a educação. Explica para mim exatamente, para o pessoal que está em casa, professor, o que é essa base nacional curricular? É você determinar todos os detalhes de um currículo. Ou seja, o professor é uma marionete. O professor é de uma maneira assim, mas ainda tem liberdade de cátedra. Não, você vai ter que executar cada vez mais coisas a seguir. Quando você entra nas normativas, você não pode fugir muito daquilo ali. Se eu quiser fazer agora uma escola que tem um currículo, não sei, na Finlândia, e a Finlândia está se baseando numa coisa que foi eficaz um certo tempo atrás, não pode. Mas não é para respeitar o plural? Não. A base nacional não tem... É para todos. É para todos, obrigatória e sem liberdade. E como está hoje isso aqui no Brasil? Ela foi aprovada ainda com o ministro Mendonça, né? 20 de dezembro de 2017. Né? Ela foi, ou 2018, 2017. Foi aprovada. Mas ainda está no período de chamada implantação. Então demora você perceber isso. E o impacto vai demorar ainda mais. Na verdade, o que eu esperaria, né, que o ministro aprovasse o homeschooling. Meu Deus, educação domiciliar. Por que eu esperaria que ele fizesse isso? Colocar realmente a liberdade dos pais, que é própria, ou seja, os pais são educadores. Hein? Na Constituição está lá, é a família, os pais e o Estado. E hoje não é real isso. Para a gente poder provar que nós vamos educar. Nós como pais. Eu sei que a maior parte dos pais não vão ter condições de fazer isso, né? Mas a gente precisa ter liberdade. Ou também escolas autônomas, verdadeiramente autônomas. Isso entende? Seria bem interessante. Peraí, esse professor é professor e é favorável à educação domiciliar? Eu sou favorável à educação. O que tem nas escolas hoje em dia não é um processo de educação. Então eu gostaria que a escola tivesse verdadeira liberdade, para que a gente pudesse fazer as coisas funcionarem. Agora, no momento em que então lá, objetivo de aprendizagem das crianças naquelas áreas respectivas lá, por exemplo, do movimento. Isso é nas normativas que o MEC coloca. Aí lá, criança de 5 anos de idade.
com 5 anos de idade, ela tem que ter a capacidade de rasgar. Tá escrito lá isso. Isso é uma coisa de um idiota escrever isso. Desculpa, tá? Uma pessoa escrever uma coisa dessa, a criança, eu fico imaginando as pessoas discutindo quais são os objetivos de aprendizagem para uma criança de 5 anos de idade. Rasgar. Ela já nasce rasgando, entendeu? Pelo amor de Deus, isso é coisa para uma pessoa que não sabe nada. Ela não sabe nem observar, ela fica dentro do escritório criando caraminholas. Ao mesmo tempo que é absurdo, porque é uma coisa ridícula, aí tem outras inalcançáveis. Então, quando você lê aquelas normativas, elas não são para uma pessoa de bom senso. Eu tenho que seguir aquilo numa escola? Eu não vou seguir, tá? Eu sempre falo, eu não vou seguir onde eu estiver. Mas todo mundo que está no formato do sistema vai acabar seguindo. Porque a gente vê que tem esse processo, até vou usar uma palavra forte, mas assim, de emburrecer as pessoas mesmo. Né? Até a comparação que você trouxe no primeiro bloco do que tinha no currículo da primeira série e hoje está lá no ginásio, nem é mais essa palavra, é que é da minha época. Pertence, eu estudei. Pertence, não pertence. Agora é Fundamental 2. Então isso a gente vê que assim, é para emburrecer mesmo, para deixar a pessoa fraca. E isso que o professor Felipe está falando está me instigando a dizer que por mais que a gente não goste muito desse tema de educação, não queria aprender muito sobre isso, se a gente tem filhos, netos, sobrinhos, enfim, todo mundo tem criança na família, né? A gente vai ter que se aproximar desse tema e se envolver um pouco com o que está acontecendo na sociedade. Essa questão do homeschooling, das escolas autônomas, eu acho que a gente tem que fazer pressão para que exista tudo, né? Não precisa só ter a escola formal do jeito que é hoje. Pode ter essa escola, pode ter o homeschooling, pode ter a escola autônoma. Quanto mais a gente conseguir diversificar isso, mais a gente consegue interromper esse poder que eles querem exercer. Da uniformização, né? Porque o que a gente vê que é de cortar o coração é essa sociedade sem envergadura moral, né? Porque essa imaturidade toda faz com que a gente seja mesmo, como o professor falou, a gente é tudo gado. Parece que a pessoa está tendo liberdade, dando a opinião dela, que ela é inteligente. É nada, ela só está reproduzindo discurso. Todo mundo já teve essa experiência aqui. Por exemplo, uma área que eu sempre falo, mas a questão da defesa da vida, do aborto. Às vezes você pega uma pessoa que não estudou esse assunto, ela reproduz discurso da mídia. E ela está achando que ela está sendo autônoma, entendeu? Que ela é inteligente, que ela está pensando com a cabeça dela. Mas não, colocaram aquela ideia na cabeça dela e ela nem se dá conta disso. As pessoas acham isso... tem bastante gente que fala disso. O professor Olavo fala que ninguém tem uma ideia original, né? Você precisa ir atrás da origem da sua ideia. O que querem passar é justamente que cada um é capaz de inventar a sua própria roda, né? E aí acabam taxando os conservadores justamente de retrógrados, vão usando todo tipo de adjetivação pejorativa, porque eles ficam saudosistas. Não, gente, não se inventa a roda, no máximo você aprimora, mas a roda está ali. E quem foi que inventou? Quem foi que fez? Da onde surgiu tudo isso? Nós não temos mais essa capacidade. Eu, assim, com muita tristeza, na minha própria faculdade de Direito, professor, quando eu olho para trás, eu falo, puxa, podia ter sido tão diferente. Por que não me ensinaram isso? Por que não aprofundaram o direito natural? Por que não trataram do justnaturalismo? Por quê? Porque era para ser assim, para que você não pense qual que é o fim último de tudo. Para que você pense o que eles querem que você pense. E aí você acha eles que vão você controlar tá o jeito de você exercer o direito. Exatamente. Olha, eu vou publicar agora no Brasil uma obra densa, são quase 1.200 páginas. Uau, um volume só. De um volume só, de uma senhora de idade viva, Charlotte Iserbyt. O nome do livro é A Idiotização Proposital da América. Essa senhora, ela trabalhava no alto posto do Ministério da Educação nos Estados Unidos, no governo Reagan. E ela ficou chocada, porque ela teve acesso a todo o currículo anterior e do que queriam fazer para frente, né? Ela recolheu toda essa documentação para denunciar o que queriam fazer. Então, eu lembro daquele filme curioso, Show de Truman, como se fosse, um grande teatro. Olha, por que eu quero publicar essa obra? Para as pessoas entenderem que
Não é a teoria da conspiração. Nós estamos falando de uma coisa real, da realidade, de tirar você de um processo que você não percebe que você é manipulado, que existe muita manipulação e que o processo de maior manipulação é na educação, porque está se pensando nas gerações posteriores. Hein? Então, muitos e muitos autores pensando nessa tomada. A gente parece assim, parece um filme falar disso. Ou seja, num programa, a gente colocar isso, ainda que só para mencionar, a gente não está aqui aprofundando, só para mencionar, abrir a cabeça de quem está assistindo. Nossa, mas será que isso é real? Colocar a pulga atrás da orelha, né? Quem está assistindo, às vezes vai acontecer isso. Eu não tenho muita expectativa, tá? O pessoal olha assim, não gostei. Por quê? Porque ele já está no pacote. Quando ele fala, não gostei, porque já colocaram na cabeça dele para ele não gostar. Ou gostei, mas eu também não vou atrás. Não, na verdade, eu sempre procuro nas minhas formações, falo, eu estou te dando elementos. Busque ver sobre isso. Por quê? Para você realmente ter liberdade e ajudar as pessoas a não caírem dentro desse pacotinho, sabe? Dessa camisa de força. Estou trazendo essa senhora ao Brasil e a ideia é fomentar isso, a reflexão, você entender qual é a causa eficiente. Quem é que está deflagrando isso? O que quer fazer com isso daqui? Eu acho que é importante a gente deixar isso muito claro para quem está em casa, né, professor? Nada é por acaso. Né? As pessoas querem que nós acreditemos que isso é uma evolução natural do ser humano, é uma evolução natural da sociedade, nós estamos progredindo. Não, tudo isso foi pensado, e foi pensado para nos tirar da verdade. Enquanto nós estávamos na verdade, nós tínhamos plena convicção de que nós temos a tendência para o mal, mas que nós temos a capacidade de conhecer o belo, de identificar o belo, de ser melhores a cada dia, trabalhando as virtudes. Os santos não nos ensinaram isso? Cada um com a sua personalidade, cada um com a sua característica. Quantos e quantos nós temos? Mas quiseram nos tirar da verdade. E nada disso foi obra do acaso, né, professor? Não. Em educação não existe acaso. E, inclusive, por exemplo, esse livro que o senhor está trazendo, eu acho que anos atrás sequer seria possível publicações como essa aqui, porque as fontes primárias falam por si. Sim. Não é? Esse livro vai trazer documentos, contra fatos, não argumentos. Está ali, está escrito. Quando nós pegamos, né, dessas fundações, Lehman, as suas palestras são muito boas, Isa, quando você traz ali nas fontes primárias sobre qual é o intuito de controle de natalidade, por exemplo, as pessoas falam, uau! Olha, me permite pegar um gancho nisso daqui? Quando eu conheço, né, a Isabela já faz algum tempo do que ela fala, e as pessoas, elas não entendem, por exemplo, a educação sexual dentro das escolas. Isso também faz parte, é uma das ferramentas. Né? Pelo tempo, só para dizer assim, pelo programa, só para dizer o seguinte, a questão não é simplesmente a maneira como é apresentada a educação sexual, como se fosse de uma maneira mais bonita, tudo bem? Não, é que é o seguinte, os maiores consumidores de pornografia são jovens entre 11 e 17 anos de idade. A criança está no Fundamental 2. E você percebe que há um rendimento escolar diminui no Fundamental 2. Então as pessoas não conseguem mais fazer análise de que aquela frase, só pensa naquilo, porque justamente nesse período dos hormônios, no Fundamental 2, no período de maior abstração, você ataca a atenção do jovem. Você fica estimulando, hiperestimulando, de uma forma caricata a sexualidade humana, enquanto ele deveria estar preparando, tendo solidez, de um lar sólido, né? Auxiliando para que ele pudesse ordenar, como a gente fala, os amores dentro dele, ele entender, né, a sua vida. Saber lidar com aquele turbilhão de emoções. Ali não, ali é simplesmente atividade sexual, que tanto faz como a forma, mas isso é para ser impulsionado, isso tem uma história colocada. Então, as tecnologias na educação, a educação sexual na educação, são ferramentas que são braços de um pensamento de fundo da educação. Tem um DNA hedonista, materialista, relativista. Tá? E a educação sexual, quando fala as fundações, colocaram isso por conta do aborto, olha, são as mesmas que pensaram a educação sexual na escola. Isso aí tem uma história para dessacralizar, secularizar, né? Ou seja, o homem
esse homem assim como... Um animal. Independente. Sim. Né? Aumentou a violência contra a mulher. É por acaso. Não, imagina, é lógico, é por acaso, né? Quanto mais informação, mais ele vai saber lidar com as situações e seus sentimentos. Não. Essa informação caricata, não, ela vai só desconstruindo o ser humano. O amor humano, entende? É só usar o outro. Então, falta, de fato, perceber isso para que um educador, um diretor de escola fale, não, muito obrigado, isso compete à família, no seu tempo, isso aqui não é uma fábrica. Né? Mas e a área de biologia, de ciência e tal? Desculpa, não compete a você. Você só está corroborando com uma série de autores que queriam introjetar isso dentro da escola. Né? Para quê? Para queimar o seu tempo. Quando eu tiro a sua atenção no estudo, eu vou impedindo a sua reflexão. Afasta da verdade de novo. Sim, você não vai refletir. Então, ou seja, faz tudo. E, professor, ficou aqui pensando, né? Quem está em casa talvez fala, puxa, mas tem alguma saída? Há luz no fim do túnel? O senhor que é da educação, que tem andado aí nas palestras, o senhor está aí no meio. Existem movimentos que estão se ressurgindo aí de todo esse lamaçal da educação? Sim, o que nós queremos fazer tem como se fossem duas faces da moeda. É ajudar as pessoas, através dessas formações, professores e pais, a olhar o processo vigente e identificá-los, ver a base dos seus erros. Né? E também mostrar o outro lado, então, da moeda. Mostrar um tipo de educação que, de fato, é coerente com o ser humano, com a sua natureza. E possível de ser feita hoje, em pleno século XXI. Possível, sabendo lidar com o sistema educacional. Exato. Né? Então já fica o convite para o senhor, para que numa próxima oportunidade o senhor possa voltar para nos trazer um pouco mais dessas ferramentas aí, para que a gente consiga fazer... Eu acho que cada pequena melhora já vai surtir um resultado no todo, não é, Isa? Não, com certeza, é isso mesmo. E agradecer a presença do professor aqui no programa. A gente fica esperando o próximo, né? É isso aí. Agradecer a Vivi e você que está em casa, que acompanhou com a gente. O nosso objetivo hoje foi identificar essa crise na nossa educação, não é deixar ninguém desesperado, mesmo porque a educação já estava assim antes de você saber. Não é você sabendo agora que... Então não é para ficar desesperado, é para você identificar isso e colocar aí os remédios, né? Para que a gente possa cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens e olhar para as nossas falhas de educação também, porque sempre é tempo da gente preencher as lacunas que ficaram na nossa educação. Então, obrigada pela companhia e continue acompanhando o nosso programa. A gente se vê no próximo episódio.